Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui interminável, vou fazendo os vídeos que eles não destruíram ainda, né? Hoje nós vamos falar sobre o Sérgio Camargo, tá? Que é essa figura aí que foi presidente da Fundação Palmares no governo Bolsonaro, tá? Aquela figura bizarra lá, né? Enfim, né? Protagonizou uma série de bizarrices. E a última dele agora foi o seguinte: ele compartilhou duas fake news do Trump, tá? O candidato, né, a presidente, à reeleição nos Estados Unidos, republicano, conservador, e que é o ídolo dos bolsonaristas, do Bolsonaro e tudo mais, tá? Dos bolsominions. E aí o Sérgio Camargo, né, deu essa babada de ovo lá no Trump, publicou lá umas postagens do Trump, enfim, né, com pessoas negras, e depois descobriram que na verdade era fake news, era tudo inteligência artificial, ou burrice artificial, né, que é um nome até melhor para isso. E aí ele pagou esse mico, mas ainda defendeu, etc e tal. E aí, além disso, ele fez alguns comentários que são nitidamente racistas ali, e enfim, né, que podem ser considerados racistas sob certa perspectiva, tá? E aí eu tô trazendo esse tema aí pra gente hoje discutir aqui no vídeo, que é isso aí, ó. Sérgio Camargo baba o ovo do Trump com fake news. Como explicar um negro racista? E eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre algumas questões ligadas à identidade para poder chegar, então, nessa questão específica do racismo dele lá, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. O zap está na descrição do vídeo. Se vocês conseguirem furar o bloqueio desses bandidos animais que continuam vomitando lixo aqui na minha vida, a gente tenta conversar a respeito aí para poder eu vender o meu livro também, né? Enfim, nem os meus amigos eu estou conseguindo encontrar aqui por culpa dessa, sabe, desse absurdo, para dizer o mínimo. Mas enfim, tá aí o zap, tá, para quem quiser entrar em contato, beleza? Então, pessoal, vamos lá. A notícia, antes aqui, né, da gente partir para a reflexão, vamos falar da notícia rapidinho aqui do Sérgio Camargo. Está na página da Agência Lupa no Instagram. Vou deixar o link aí para vocês também. E, mais uma vez aqui, pedindo desculpa aí a vocês, porque eu não consegui atualizar os links anteriores, porque eu estou nesse inferno aqui, aturando gente que eu não suporto, vomitando ódio na minha vida, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Sérgio Camargo posta fake de Trump com uso de inteligência artificial e rebate notificação. Então tem uma foto do Trump com algumas mulheres negras, assim, né? Tem um cara aqui, tem um homem e 5 mulheres negras, tá? E, enfim, parece que realmente era produção ali de computador e tal, inteligência artificial, e o Sérgio Camargo, enfim, comeu mosca nessa aí, tá? E aí a Agência Lupa diz aqui: imagens falsas do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, ao lado de pessoas negras geradas por inteligência artificial, voltaram a circular nas redes sociais na terça, dia 2, em publicações feitas por Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares. Apesar de receber a notificação no X, que é o antigo Twitter, tá? E nos comentários da postagem informando sobre a origem da imagem, Camargo desdenhou da informação. E aí tá aqui no primeiro post, feito ao 12h28, não havia nenhum aviso sobre a imagem ter sido criada por inteligência artificial. Na legenda, apenas a frase, abre aspas, o racismo de Donald Trump precisa ser contido, diz a esquerda, fecha aspas, tá? Essa frase é do Sérgio Camargo, óbvio, né? Porque inclusive nos Estados Unidos não tem nem esquerda, né? Então não dá nem para, enfim, não seria nem de lá que havia uma frase dessa. E aí continua aqui a Lupa, tá, dizendo: após ser criticado nos comentários e corrigido através das notas da comunidade, Camargo reforçou em sua fala que o fato de a imagem ter sido gerada por inteligência artificial não tem importância, tá? E aí ele diz aqui o seguinte, o Sérgio Camargo, tá, se defendendo lá da acusação de ter colocado a fake news, tá? A imagem é linda e também é fiel ao sentimento de respeito e à consideração que Trump tem pelos pretos descendentes e trabalhadores da América. Se foi gerada por inteligência artificial, isso não tem importância. Trump será mais uma vez o presidente dos pretos livres. E de certa forma, em parte ele tem até razão, porque o problema dessa postagem, de fato, não está exatamente, enfim, na veracidade ou não, né, das imagens, se foi gerada por computador, se ele estava realmente ali abraçado com pessoas negras e tudo mais. Quer dizer, a questão é muito mais ampla que isso, porque mesmo você pode, por exemplo, compartilhar uma charge
né, que faz referência ali a alguma característica do seu candidato, até da esquerda e tal. Isso acontece toda hora e não está aí o problema, né, porque nesse particular aqui a inteligência artificial, chamada inteligência artificial, tem um correlato, né, da charge, do desenho, né, da referência indireta ali, que é um desenho e tudo mais, tá? O problema está justamente nos comentários que ele fez e na própria defesa do Trump, né? E aí a gente vai ponderar alguns detalhes aqui, porque ele também faz alguns comentários racistas, tá? Ele finaliza aqui dizendo, né? Olha aqui, ó, quer dizer, aí tá aqui, ó, a lupa volta a ponderar aqui. Horas depois da primeira publicação, Sérgio Camargo voltou a postar outra imagem falsa gerada por inteligência artificial de Donald Trump. E aí é o Trump cercado de, né? Agora só tem homens aqui do lado dele, tá? E aí diz o seguinte aqui, ó. O Sérgio Camargo, né? Donald Trump é o candidato dos pretos libertos da América. Galera do Black Lives Matter, vocês não. Que foi aquele movimento criado lá com a morte daquele rapaz lá que foi assassinado por policiais e tal. E aí finaliza, na administração Trump não haverá lugar para o ódio anti-branco, ressentimento e corrupção. E aí a lupa completa aqui, ó, novamente a publicação recebeu uma correção afirmando que a fotografia era falsa. O ex-presidente da Fundação Cultural Palmares também repostou no Instagram um registro, mais uma vez sem nenhum aviso, tá? E aí eu vou voltar aqui essa frase dele, só para finalizar, a BBC News publicou as imagens falsas criadas com inteligência artificial para tentar atrair eleitores negros para Trump. Quer dizer, né, porque o Trump, ele nitidamente é considerado lá um eleitor mais ligado ao movimento branco, às elites e tal. Inclusive ele fez um muro ali, né, para separar os Estados Unidos do México, porque não tem nenhuma conexão com essa parcela importante da população aí, tá? E aí está tentando, a partir de propaganda, né, conversinha fiada de marketing e tal, tentar enganar, né, fazer dar uma enganação ali para poder conquistar esses eleitores. E parte da nossa reflexão de hoje tem a ver com o fato de que muitas pessoas acreditam nisso e se identificam com isso sem muito viés crítico, né? Porque essa lógica de identificação ela não se dá sempre, né, pela via da conexão com as ideias do cara ou do partido dele e tudo mais, tá? A lupa continua, tá no finalzinho aqui. Segundo reportagem publicada em março deste ano pela BBC, a foto acima foi postada originalmente em um perfil satírico, né, que gera imagens do ex-presidente norte-americano e ganhou repercussão quando foi repostada com uma legenda falsa. São imagens criadas por apoiadores, tá? E aí a lupa continua. A reportagem da BBC apurou que eleitores de Donald Trump estão criando imagens do ex-presidente posando com apoiadores negros e usando os falsos registros para estimular eleitores desse grupo a votarem no Partido Republicano nas eleições deste ano. Não há registros de que Trump tenha feito paradas em sua campanha para tirar foto com negros que acenavam em sua direção, como sugerem as legendas que acompanham o registro em publicações nos Estados Unidos. E aí está chegando ao finalzinho aqui, há diversos elementos nas imagens postadas por Sérgio Camargo que provam que os registros são falsos e foram gerados por IA, né? O primeiro deles é a mão do ex-presidente. Num dos registros, o dedo indicador de Trump aparece maior que todos os demais. Além disso, é possível ver que a pele de todos que aparecem na fotografia está mais brilhante que o normal. É nitidamente inteligência artificial, tá? E aí a última postagem aqui, o último bloco aqui diz o seguinte, só para contextualizar o Sérgio Camargo, né? O Sérgio Camargo é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e esteve à frente da Fundação Cultural Palmares de novembro de 2019 até março de 2023. Ele já se envolveu em diversas polêmicas, chegou a afirmar que no Brasil existe um racismo Nutella e que a negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda, tá? Ele deixou o cargo para ser candidato a deputado federal pelo PL em São Paulo, com pouco mais de 13 mil votos, não conseguiu se eleger, certo, pessoal? E aí, então, ele tem essas frases estúpidas aqui, né, porque a negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. A gente tem uma história de escravidão, né, e isso, e não só de escravidão, mas de uma sustentação de vários elementos da escravidão depois,
né? O Brasil é o país mais desigual economicamente do mundo, mas isso para ele é Nutella, isso para ele é, né? Isso não é, né, motivo para reclamar. Bom, e aí, pessoal, para finalizar, voltamos aqui, né, para as frases dele, tá? Que ele diz que a, né, a imagem é fiel ao sentimento do Trump, que os Trump tem pelos pretos, né, e tudo mais, né? Provavelmente o Trump não está nem aí para isso, né? Mas enfim. E aí ele diz que o Trump é o candidato dos pretos libertos da América, né? Ele também usa essa expressão. Eu já fiz aqui vídeo falando sobre alguém que falou isso, eu não lembro agora quem foi, se foi o Silas Malafaia, mas ó, chamou os Estados Unidos de América, já desconfia, tá aí, ó, entendeu? Tá? Porque os Estados Unidos não é a América é o continente inteiro, né? Essa forma aí é uma forma que eles usam para si mesmos lá, meio prepotentes, megalomaníacos e tal, né? Como tem muito retardadinho aí assim, e aí acham que são o continente inteiro, né? E isso acaba gerando uma série de alienações aí que a gente acaba ignorando, tá? E aí, pessoal, tem algumas questões, né, importantes que a gente pode levantar aqui a partir dessa situação envolvendo o Sérgio Camargo, tá? Quer dizer, tá aqui, né? Como explicar um negro racista? Então eu já ponderei aqui que o problema não está na postagem em si. Ele gosta do cara lá, tá ali, né? Enfim, postando uma imagem ali que poderia ser um desenho, poderia ser um filme, poderia ser um curta-metragem, poderia ser qualquer coisa, um cartoon, né? E tudo mais, uma charge. Então o problema não está aí. O problema está em certos posicionamentos dele que eu acabei de citar aqui, né? Que são, ao mesmo tempo, ingênuos do ponto de vista político e que ignoram uma série de questões envolvendo a história da escravidão, a história do racismo e tudo mais. E aí eu vou tentar ponderar alguns detalhes com vocês aqui para a gente tentar entender o porquê que o porquê que existe um negro racista. E a resposta para isso também responde, por exemplo, a questão do pobre de direita. Já fiz vídeo aqui sobre isso, tá? E essa explicação que eu vou ponderar aqui, essa alternativa para poder pensar essa questão, responde não só essa figura meio bizarra que é o Sérgio Camargo, que é um negro meio racista ali e tudo mais, ou minimamente que nega o racismo histórico e tudo mais, tá? Ao mesmo tempo, existem ponderações importantes que devem ser consideradas por algumas pessoas, por alguns grupos, que defendem um certo excesso de neo-identitarismo ali, que acaba isolando e criando blocos, né, enfim, que acabam não dialogando, né? Isso é importante também ponderar, tá? Especialmente no caso do racismo contra os negros, tá? Porque cada caso é um caso e tudo mais, tá? E também vamos pensar também um pouquinho no pobre de direita aí nesse contexto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, a questão da identidade, tá? A questão da identidade é importante e a identidade, ela não é, para a gente já responder uma parte da questão aqui, a identidade ela não está, a identidade nossa, né, a identidade de cada ser humano não está subdita a um aspecto só da nossa existência. Quer dizer, nós não somos só a nossa cor, né? Nós somos a nossa cor, nós somos a nossa identidade nacional, nós somos a nossa sexualidade, nós somos a nossa conexão com vários tipos de ideias diferentes, nós somos as escolhas que fazemos no campo das identificações, por exemplo, com os heróis e com as referências e com aquelas pessoas que a gente não se identifica, que a distância acha que é o mal e a gente acaba seguindo caminhos diferentes ou se conectando conforme essas escolhas. Então, isso já responde uma parte da questão. Por quê? Porque essa identificação que o Sérgio Camargo tem com Trump, tem com uma certa perspectiva sobre o racismo brasileiro, não está conectada com a maioria do movimento negro, nitidamente com o movimento afrodescendente, etc. e tal, tá? E menos ainda com a esquerda, né? Então, enfim, né? Então tá aqui. A identidade é isso, a cor, nação, esporte, leituras, música, vestuário, gestos e etc. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para chegar no final e responder a questão do racismo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, né, o Jefferson Tenório, já fiz vários vídeos aqui sobre esse livro, que é muito interessante. Acabou de ter aí um processo de tentativa de censura do livro e acabou saindo pela culatra o tiro, porque o livro vendeu mais do que já vendia antes, tá? Mas enfim, já falei aqui do Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e aqui
Na página 61, ele tem aquela expressão muito interessante que eu já... A página inteira é interessante, mas vou citar só um pedacinho que tem a ver com essa questão da identidade e da singularidade de cada um, tá? Ele diz aqui, né? Entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Então, esse lugar que é só seu, isolado e único, ele é a soma, né, de todas essas identificações que você vai fazendo e que você vai conectando ali, que você vai fazendo cambiar e flutuar e modifica para um lado, vai para o outro. E numa certa situação da sua vida, uma dessas características prepondera, em outra acaba que outra característica que vem à tona e tudo mais, e tudo vai dependendo aí de como que a gente vai vivendo, né? Então isso também explica bastante o porquê que não dá para fazer uma conexão absoluta e vertical entre a cor da pele e a percepção individual daquele cidadão ali, daquela pessoa, sobre a sua conexão com o mundo. Por quê? Porque essa conexão que ele está fazendo não se dá só pela via da cor da pele. Isso é um drama para os neoidentitários, né, de maneira geral, porque, eles fazem um esforço gigantesco para poder afunilar a discussão nesses elementos, notadamente sexualidade e cor, né? Mas a vida humana é muito mais ampla que isso, né? E essas coisas não sustentam, tá? Uma prova disso é esse livro aqui, né? A reflexão do Stuart Hall, A Identidade Pós-Cultural na Modernidade. Tem um trechinho aqui que ele fala muito legal, que explica bem isso. Ele diz, está aqui na página 77, né? Ele fala o seguinte aqui: ao invés de pensar no global como substituindo o local, seria mais acurado pensar numa nova articulação entre o global e o local. Este local não deve naturalmente ser confundido com velhas identidades firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir simultaneamente novas identificações globais e novas identificações locais. E tudo isso vai sendo aí, né, articulado na singularidade de cada um, né? Isso também fica muito evidente naquela frase do Mia Couto, que eu já falei várias vezes para vocês aqui, né? No Se Obama Fosse Africano. Quem não conhece ainda, né? Quem está chegando aí pela primeira vez, está aqui na página 24 desse livro, e ele diz, né? Eu advogo um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. E muitas vezes, agora para a gente trazer aqui para esse ponto específico, muitas vezes essa língua que nos faz ser, né, a língua que nos faz ser raiz e a língua que nos faz ser asa, muitas vezes tem ali, né, enfim, articulações e conexões. A própria discussão da afrodescendência aqui no Brasil mostra isso claramente, né? Porque a conexão que os negros brasileiros têm, que nós brasileiros, né, de maneira geral temos com a África, ela é uma conexão de asa, né, que faz com que a gente perceba ali, né, essa conexão com uma outra idade, ali, um outro continente. Porém, ao mesmo tempo, ela é uma conexão de raiz também, porque ela pondera uma série de elementos que são constitutivos, né, da história brasileira, constitutivos da cultura brasileira e tudo mais, e da necessidade, né, o que chama atenção para a necessidade de pensar esses aspectos da cultura brasileira. Então, muitas vezes isso está entrecruzado, né? O que é raiz está te estimulando a ser asa, o que é asa te estimula a buscar a raiz, e, enfim, ao mesmo tempo existem elementos ali que são só raiz, outros que são só asa, né? Então, quer dizer, isso mais uma prova da complexidade humana e do quanto que é difícil você ficar buscando uma referência estrita num aspecto só da nossa existência para poder explicar alguém, né? E o Sérgio Camargo não é diferente, tá? Mais 3 referenciazinhas aqui, tá? Para a gente finalizar. Esse título do Mia Couto também é muito legal, porque resume bem isso: cada homem é uma raça, né? Então, quer dizer, isso aí também amplia. E aí entra aqui, né? Dá para a gente também trazer para essa discussão aqui. Cada homem é uma raça é uma espécie de mostrar que a raiz, mostrar que cada indivíduo é múltiplo.
E ao mesmo tempo, né, então se é homem, cada é um, né, mas é uma raça, então é múltiplo, portanto é, enfim, uma singularidade múltipla, para usar uma expressão, se não me engano, do Agamben aqui, né, que eu usei também em outro texto aí, tá? Ou seja, não é só cor, não é só, enfim, sexualidade, não é só identidade nacional, é uma série de coisas mescladas ali, tá? E aí, só um parênteses aqui, pessoal, é curioso, né, ver que certos grupos neo-identitários, eles tendem a, como eu falei, setorizar essa discussão num ponto só, por exemplo, na sexualidade, eu já vi esses psi fazendo isso, e aí tudo eles ficam procurando a sexualidade, né? Quando eles não entendem que essa multiplicidade é muito maior que isso e não cabe nessa redomazinha aí que alguns campos de pensamento, ou alguns autores, acabam escorregando nesses simplismos, né? Enfim, e aí muitos cometem um monte de bobagem baseado nisso porque não compreendem muito bem essa complexidade, não leram bem a questão ainda, tá? Outro ótimo autor para poder pensar isso é o Fernando Pessoa, tá? O Eu Profundo e os Outros Eus, que é bastante isso aí também, certo? Já falei aqui do texto do Alain Badiou, nesse livro aqui, Pequeno Manual de Estética, que chama atenção para a necessidade de pensar o Fernando Pessoa, tá? E essas identificações se dão a partir não só da conexão com pessoas próximas, mas também a partir de conexão com obras de arte, com filmes, peças de teatro, enfim, músicas e etc e tal, e as próprias figuras ali, né, os próprios seres humanos que estão envolvidos nesses processos. O Aristóteles fala muito bem disso aqui na Poética Clássica, tá? E em relação ao cinema especificamente, a Ana Maria Baiana tem esse livro aqui também, Como Ver um Filme, tá? Que é muito interessante aí nesse sentido. Tem um texto também muito legal sobre isso, que eu acabei não falando, não trazendo para cá, que é um texto do Edgar Morin, chamado Os Olimpianos, que também discute um pouco isso aí, tá? E tudo mais, pessoal. E aí, para finalizar, a gente percebe, na verdade, agora para falar especificamente do Sérgio Camargo e da direita brasileira, que é pró-Trump e que é contra o movimento afrodescendente e toda essa, né, enfim, parafernália e complexidade, nitidamente o Sérgio Camargo representa um tipo ali de posicionamento, para além das especificidades dele que estão fora desse âmbito aqui que eu vou ponderar, mas nesse particular específico da política, ele está representando ali uma característica da direita brasileira, que é justamente o neomazombismo, que eu já falei aqui, tá? O Darcy Ribeiro fala aqui do mazombismo, e eu estou trazendo esse conceito para cá, para figurar isso que é a direita brasileira, né? Que é neomazomba, que não se identifica com o próprio país, que, enfim, que tem uma identificação com os Estados Unidos e, portanto, né, quase que o bolsonarismo quase inteiro com o Trump, né? Me parece, provavelmente, que os neoliberais estrito sensu não devem se incomodar tanto se é o Trump, ou se é o Biden, ou se é o democrata, ou se é o republicano. Mas os bolsominions, os bolsonaristas, já têm mais uma tendência aí nos republicanos, que são mais conservadores e tudo mais. Agora, essa identificação, ela se dá e por essas... enfim, a partir dessas vias ingênuas e meio toscas aí, né, por conta desse neomazombismo e aí, obviamente, que isso traz uma referência do neoliberalismo, tá aqui o livro do Chomsky também, tá? E, para finalizar, também deixo aqui essa referência do Oswald de Andrade, tá? Que é o manifesto, que eu já fiz aqui vídeo também sobre isso, para a gente repensar aí a nossa relação com Portugal, e é justamente esse último ponto aqui dessa reflexão, quer dizer, essa identificação exagerada com os Estados Unidos, essa defesa muito, enfim, né, afetuosa de quem está cagando para a gente aqui, ela é, na verdade, um substitutivo para uma ausência que é a nossa dificuldade, ou a dificuldade até mais ampla da direita brasileira de refletir o papel de Portugal e tudo mais, tá? E, bom, enfim, e isso, também tem um conto aqui do Gogol, que é esse conto retrato, tá? Que também explica muito bem isso aí, quer dizer, personagem que confunde lá, né, ou que se identifica mais com uma estátua, uma pintura de uma deusa grega, como sendo referência da filha dela, e não o retrato da filha dela. Então, quer dizer, isso aí é a complexidade humana, tá? E explica muito bem, na verdade, o porquê que o Sérgio Camargo se identifica mais com o Trump do que com o Zumbi dos Palmares, por exemplo, né, que é negro. Tá, pessoal? E aí também o Michael Jackson também é um exemplo disso, né? Um cara negro que decidiu virar branco ali, né? A escolha dele, né?
E o Gabriel Pensador também, aquela música do Retrato do Playboy, já fiz aqui, que 10 anos mudou totalmente o retrato, que é um pouco isso também, essa maleabilidade, dessa multiplicidade que está junto com a singularidade ali, tá? E que explica aí, na verdade, esse certo dilema, que é um negro racista, tá? Ou um negro aparentemente racista. E aí, pessoal, para finalizar, falemos aqui de como que isso se configura, quer dizer, essa figura, né, do Sérgio Camargo, como que ele se configura no tema do racismo especificamente. No tema do racismo, a gente tem no Brasil, né, essa perspectiva aqui do Gessé Souza, que considera que o racismo foi o grande criador desse drama que é o Brasil e, portanto, de todos os nossos problemas, aí, ou da maioria deles, tá? E a gente observa, né, como é o Brasil, observa como a forma como as comunidades negras foram sendo alijadas e jogadas para a periferia, a gente percebe que isso existe até hoje, isso não acabou, muito pelo contrário, e para além disso, a concentração de renda bizarra, a pobreza e tudo mais, que geralmente volta e aumenta com a direita no poder, com a direita do Sérgio Camargo, né? E, enfim, então isso aqui também é importante para ponderar esse detalhe, que é essa perspectiva, né, que é uma perspectiva crítica sobre o racismo. E a gente tem, essa perspectiva crítica também existe no Roberto da Mata, que fala aqui da ilusão das relações raciais, tá? Agora, existe também gente que defende, né, que existe uma miscigenação muito rica no Brasil, é o caso de Gilberto Freire, tá? E também o caso do Aurélio Schomer, tá? Que é esse livro História do Brasil Vira-Lata. E aí só um trechinho dele aqui para a gente finalizar. Ele diz aqui na página 99, ele fala o seguinte aqui, né? Se a miscigenação pode dar alguma vantagem, é como motivo para a superação definitiva do racismo. Esse racismo residual pela compreensão de que o brasileiro é europeu, africano e ameríndio, e não europeu, africano ou ameríndio. Agora, ainda que ele tenha uma parcela de razão, me parece muito curioso o fato dele dizer que nós somos europeus, africanos e ameríndios, e não dizer que nós somos portugueses, né, ameríndios e africanos, porque isso é significativo. E talvez aqui esteja uma certa, né, negação, uma denegação, né, escondidinha ali, né, dessa conexão nossa com Portugal, que incomoda a direita brasileira, que prefere os Estados Unidos como referência, né? E ele continua dizendo que a consciência negra, se é para resgatar antigos laços étnicos, então beleza e tal, consciência negra faz tanto sentido quanto consciência branca. É uma generalização sem correspondente histórico. E aí continua aqui fazendo a crítica dessa, né, os antepassados africanos do Brasil passaram dessas consciências locais para a consciência brasileira, não apenas pela miscigenação física, mas principalmente pela miscigenação cultural. E aí eu diria que nesse ponto ele está completamente equivocado, né? Porque existe essa mescla, ele não passou de uma identificação local para uma identificação, né, nossa aqui local com a África, com os negros, para uma identificação brasileira, né? Existe uma complexidade gigantesca nisso aí que gera uma série de figuras intermediárias que muitas vezes não têm identificação nenhuma com o Brasil, mesmo que digam. É o caso do Bolsonaro, nitidamente. Já fiz aqui um patriota do Paraguai, né, como eu falei aqui, porque defende a bandeira, o hino e vende as empresas brasileiras para lá para fora a preço de banana, quer dizer, entendeu? Então essa discussão é muito mais complexa do que essa partição que ele está fazendo aqui, dizendo que, né, que passaram das consciências locais africanas para a consciência brasileira. A direita brasileira ainda não entendeu nem o que é esse país ainda, né? Que dirá, enfim, chegar numa identificação mais ampla de nível, por exemplo, daquela que o Mia Couto sugere ali, tá? E tudo mais. Então, enfim, eu ia falar mais uma coisa aqui, mas não vai dar tempo, tá? Então, o fato é esse, tá, pessoal? Por que existe um negro racista, né? Ou aparentemente racista, ou que não se identifica exatamente com a sua cor ali, ou com o movimento negro do seu país, ou com uma parcela da discussão afrodescendente, etc. e tal. Por quê? Porque a complexidade humana é muito maior que isso, porque a identidade humana é muito maior do que isso, é muito mais ampla do que isso, e não cabe, né, nessas conexões estritas cor, sexualidade, identidade nacional, local, né? Isso está cada vez, isso desde sempre é múltiplo e com a globalização está cada vez mais. Agora, é o caso de discutir, né?
porque essas conexões com, enfim, com Trump, com os Estados Unidos de maneira geral, elas normalmente são, enfim, ingênuas quando não são alienadas e empobrecem aqui a discussão e impedem a gente de caminhar. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o tema de hoje. A gente se volta no vídeo de amanhã aí, tá? Grande abraço. Tamo junto. Fui.